gente vai estudar sobre, a partir de hoje, a gente vai estudar sobre a química orgânica. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre a química orgânica é que, basicamente, a gente tem um elemento que define toda essa química orgânica, que é chamado de carbono. Então, o carbono, como a gente pode observar, ele está na família 4-alço, também grupo 14, e ele apresenta, né, uma valência de 4. Então, existem 4 elétrons, né, que eles existem 4 elétrons na camada de valência. E para chegar e completar a regra do octeto, precisam-se de mais 4. Então, estudando, né, um dos primeiros postulados dessa química é que ele vai precisar fazer 4 ligações, né? Então, isso aqui, né, representa os elétrons desse carbono. E aqui a gente tem o carbono fazendo 4 ligações. Por exemplo, esse carbono aqui ele está fazendo 1, 2, 3 e 4. Aqui a gente fala que está no plano. E essa aqui são formas de representar tridimensionalmente essa ligação de carbono e hidrogênio. Aqui significa que essa ligação ela está para frente do plano e essa aqui está para trás do plano, né? E são chamados de cunha, né, fechada e cunha aberta, né? Aqui esse carbono, ele também está fazendo quantas ligações? Ele faz uma ligação carbono-hidrogênio, outra ligação carbono-hidrogênio, uma e 2 ligações de carbono-carbono. Esse carbono ele está fazendo 4 ligações, sendo que ele faz o que a gente chama de ligação dupla, ou seja, uma dupla ligação com o carbono, né? Esse carbono aqui ele faz 1, 2, 3, 4 ligações, né? Esse carbono aqui ele está fazendo uma ligação com hidrogênio, enquanto esse faz uma ligação com hidrogênio, e aqui né, ele estabelece 1, 2, 3 ligações de carbono-carbono. Então, a gente fala que esse carbono ele está fazendo uma ligação chamada de ligação tripla, né? Esse carbono aqui, ele faz uma ligação carbono-hidrogênio, outra ligação carbono-hidrogênio e outra ligação carbono-hidrogênio e uma ligação carbono-carbono, ou seja, 4 ligações. Esse carbono aqui, ele faz 1, 2, 3, 4 ligações, sendo que uma ligação é de caráter de ligação dupla, né, com o elemento oxigênio. Dupla por quê? Porque tem esses dois traços, então representa que a ligação entre esses dois átomos, né, ele está estabelece uma ligação e depois eles têm elétrons suficientes para estabelecer outra ligação, né? Tem como haver esse compartilhamento de elétrons. O segundo postulado é que as 4 ligações simples do carbono são iguais em comprimento e energia, ou seja, essa ligação carbono-cloro, 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 carbono-hidrogênio, elas são, né, iguais em comprimento e energia. Ou seja, que não importa se o hidrogênio está aqui, se o hidrogênio está aqui, se o hidrogênio está aqui ou se o hidrogênio está aqui. É o mesmo composto, né? Então, não importa aonde esse hidrogênio esteja. O terceiro postulado, né, diz que o carbono é capaz de formar cadeias, ligações químicas sucessivas com outros átomos de carbono. Ou seja, esse carbono aqui, ele é capaz de fazer várias ligações, né, com o próprio carbono. Então, aqui, carbono, 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 carbono. Ou seja, formar cadeias carbônicas. Então, além do carbono, outro elemento que é capaz de formar ligações, né, a gente fala encadear ligações, né, é o silício. E além de utilizar, né, o elemento carbono, outros elementos também são utilizados. E os nomes desses elementos são os elementos organogêneos. Ou seja, o que a gente mais vai utilizar é o hidrogênio, né, que ele só faz uma ligação, porque ele só tem, né, para chegar à regra do octeto, ele precisa compartilhar 2 elétrons, então ele basicamente faz ligações simples.
O nitrogênio ele pode fazer 3 ligações simples, uma ligação simples e uma ligação dupla, ou fazer uma única ligação tripla, né? E como a gente sabe, também o nitrogênio é da família 5-al, se não também do grupo 15, e daí ele tem 5 elétrons na camada de valência e só precisa de mais 3 para completar a regra do octeto. E o oxigênio, né? A gente sabe que o oxigênio é da família 6A, ou se não também chamado grupo 16. Ele tem 6 elétrons nessa camada de valência, então ele precisa de 2 elétrons para chegar a completar a regra do octeto. Então ele pode fazer 2 ligações simples, ou se não uma ligação dupla, né? Então, a gente tem como simplificar as formas estruturais, ou seja, tudo isso daqui são formas de representar uma cadeia carbônica, né? Aqui a gente está falando da simplificação da fórmula do pentanol 1, né, que é C5H11OH. Então, aqui a gente tem 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Esses carbonos eles estão fazendo quantas ligações? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Esse carbono ele estabelece 4 ligações, sendo quantas carbono e hidrogênio? Ou seja, quantas entre carbono e hidrogênio? 1, 2, 3. 3 ligações carbono e hidrogênio e uma ligação carbono e carbono, né? Então, essa aqui é uma forma de representar. A gente pode representar de uma outra forma também. Aqui a gente não contou que são 3 hidrogênios para esse carbono, então a gente pode colocar as quantidades de hidrogênio assim, CH3. Esse aqui, hidrogênio, hidrogênio, ele faz quantas ligações com hidrogênio? 1, 2, 2. Então a gente pode representar como CH2, né? E assim sucessivamente. Ou senão a gente pode colocar, né? Se a gente reparar, esse H2 ele está abaixo. Ou senão a gente pode representar esse CH2, esse hidrogênio, né? H2 do lado, ó. CH3, CH2, 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 CH2 e OH. Ou ainda a gente pode contar quantos hidrogênios CH2 nós temos. 1, 2, 3. Esses aqui são exatamente iguais, não são? Então eu coloco que eu tenho 3 CH2. Então eu tenho CH3, que é do início. Eu tenho 3 CH2, ó, 1, 2, 3 CH2. E depois eu tenho CH2OH. Aqui, essa molécula, né, também é uma forma de representar. A gente não contou que tem 5 carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu utilizo essa forma estrutural, eu estou dizendo que eu também tenho 5 carbonos. E como que eu sei a quantidade de carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 carbonos. Cada ponto desse é como se fosse um carbono. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Esse carbono não faz uma ligação OH aqui? Então, isso aqui representa essa ligação, carbono com a hidroxila, né, com o grupo OH. E se a gente observar, qual é o elemento que está omisso nessa cadeia? O hidrogênio. Porque eu entendo que quando não tem nada, né? Por exemplo, aqui, eu tenho hidrogênio. Então, é uma forma de representar mais rápido. Durante as nossas aulas, a gente vai ver basicamente essa fórmula estrutural. Obviamente, eu vou utilizar as outras, mas é basicamente essa fórmula estrutural, porque é mais rápido. A gente só precisa se preocupar com a quantidade de carbono. Porque se eu omito um hidrogênio daqui, por exemplo, esse composto está errado, né? Então, por ser mais rápido, a gente acaba utilizando essa fórmula estrutural. Aí, aqui são chamadas do ciclo buteno. Por que ciclo? Se a gente reparar, ele parece um ciclo, né? Ele é fechado. Então, aqui, esse carbono, ele faz carbono, né? Ele faz duas ligações carbono e hidrogênio. Então, aqui eu vou botar o carbono e vou botar a quantidade de H2, né, de hidrogênio. Então, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui, esse carbono ele faz uma ligação com hidrogênio, né? Então, carbono, hidrogênio.
Aqui também, carbono e hidrogênio. Então, carbono e hidrogênio. E aqui eu tenho duas ligações de hidrogênio. Aqui eu tenho o quê? Uma ligação dupla, né? Então, eu represento a ligação dupla. O que eu quero mostrar é que é a mesma molécula, né? Aqui também é uma forma de representar, lembra do bastão que a gente viu anteriormente? Então, aqui a gente tem um carbono, um carbono, um carbono e um carbono. Então, eu represento o ciclo, que seria o quadrado, só que por ter uma ligação dupla, eu represento essa ligação dupla aqui. Aqui, simplificação da 3-metilciclopentona. Então, C6H10O. Então, eu tenho 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com todos os hidrogênios que estão aqui. Então, esse carbono aqui, que tem 2 hidrogênios, eu estou representando aqui, né? CH2. Aqui, ao invés de eu representar a ligação carbono-hidrogênio, eu coloco as quantidades de hidrogênio. Então, CH2, aqui CH, né? Depois um CH3, CH2. E a ligação dupla, né, do carbono-oxigênio, eu represento só apenas como CO. Aqui a gente tem essa forma de representar também, aonde isso, né, o CH3 está aqui, né? E aqui eu represento a dupla ligação entre o carbono e o oxigênio, né? Então, isso são só formas de representar o mesmo composto. Cabe vocês decidirem qual vocês vão utilizar. Mas lembrando que se eu esqueço de colocar um hidrogênio, por exemplo, aqui, o meu composto está errado, porque a valência do carbono vai estar errado, né? A regra, ele não vai estar completo, né? A regra do octeto. E aqui a gente tem um composto, né? Que ele é composto por um composto cíclico, né, que ele é fechado. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Temos o hidrogênio, né, a ligação carbono-hidrogênio. E aqui a gente tem as duplas ligações, né, carbono com uma dupla, carbono com uma dupla, carbono com uma dupla. Só que essa seta significa que esse composto está em ressonância. O que significa um composto estar em ressonância? Significa que essas duplas ligações elas estão em movimento. Então, tanto faz eu colocar essa dupla ligação aqui ou colocar aqui. Ou, se não, essa que está aqui, colocar aqui. Ou seja, a gente considera que essas ligações elas estão em movimento, né? Então, a gente tem um híbrido de ressonância, porque a gente sabe que não é nem essa estrutura e nem essa estrutura. É algo intermediário essas estruturas. Então, isso é o híbrido de ressonância, que é esse anel aqui, que também é chamado de anel benzênico, né?